Oi, Mike. Olá, Alexandre. Consegui chegar. Que honra ter você na minha live. Obrigada por ter aceitado mudar o dia. Ontem aqui, Imagina. ontem aqui em Blumenau estava tendo um belga falando de uma técnica que chama Niromatê para cefaleia, um workshop. Deve ser, ai, eu fiquei super em dúvida, com peso no coração. Será que eu desmarco? Mas aí eu achei que era uma oportunidade única e eu fui. Achei que valia a pena Eu desmarcar. te E eu entendo. ia falar, daí eu pensei, eu vou falar do workshop na live junto com o Alexandre. Eu gostaria de aproveitar, o pessoal está entrando e gostaria de te apresentar, né? Então, o Alexandre é médico, ele tem especialidade, residência médica, especialidade em medicina de família e comunidade. Foi pelo município de Florianópolis ou pela UFES, que é a Não, residência? não, foi pela UERJ, eu sou carioca. Ah, você fez lá? Eu achei que você tivesse feito em Floripa. Olha! Não, comecei minha vida lá no Rio. Sou carioca da gema, nascido e Ah, criado, filho de pais cariocas. Vou até puxar um isso eu pouquinho mais do meu sabia. X. Daí fiz a faculdade lá, a residência lá na UERJ. Aí terminei minha residência, fui morar um ano em Angra dos Reis, numa comunidadezinha bem de interior, semi-rural. Fui o primeiro médico de família lá Certo. da cidade. Daí Aham. fiquei um ano lá trabalhando. Daí Sim. surgiu um concurso público e um médico cirurgião passou na minha frente e resolveu ficar no lugar onde eu estava. Eu tive que sair dali e fiquei bem chateado com aquilo. Eu fiquei Sim. um ano trabalhando, assim, tirando os lágrimas dos olhos, fazendo o negócio acontecer. Implantei acolhimento, organizei a agenda, separei, dividi todo mundo que era e pertence em categoria de risco, comecei a fazer acompanhamento Sim. regular e tal. Estava fazendo atividade de grupo. E aí, de repente, botaram um cirurgião geral, porque o cara estava cansado de cirurgia. E falei, não, eu vou embora, né? Eu sou especialista nessa área. E eles querem botar uma pessoa que deveria estar no centro cirúrgico só porque o cara está cansado, cara, não valoriza. É zero meritocracia, né? Daí eu saí de lá e Uhum. voltei para casa dos meus pais no Rio. E aí tava procurando o que fazer na minha vida. E recebi um convite na lista de e-mail da Sociedade Brasileira. Alguém tem Sim. interesse em trabalhar em Floripa? Eu, despretensiosamente, eu tenho. Aí era até o Gustavo Gusso, que foi presidente da sociedade. Ele, na época, assim, tá, quando é que você pode começar? Eu, assim, como assim? Sim, você pode vir amanhã? Eu falei assim, não, eu tô no Rio. Pode ser semana que vem? Tá bom, fechou. Mas semana que vem você começa. E foi assim. E vim para Floripa com uma mão na frente e outra atrás, um contrato de 3 meses, sem ter Foi muita meio de certeza de urgência, foi nada. de emergência mesmo teu contrato. Eu estava parado em casa sem fazer nada mesmo, né? Então, para Sim. mim, foi. Eu sempre quis morar no Sul. A vida inteira eu sempre falei que ia morar no Sul e ia casar com a mulher do Sul. Deu outra, né? Todo mundo tem vários. Eu vou te contar que isso é uma vontade. Casar com mulher do sul é bem frequente, viu? Eu Nada sou também vai fazer o apaixonada pela quê, minha né? terra. Oi? Vai fazer o quê também? São as mais bonitas, mais encantadoras, mais simpáticas. A cultura aqui é deliciosa. A Sim. temperatura aqui é perfeita. Porque sabe que no É. Rio de Janeiro só tem dois climas, só tem duas estações do tempo, né? Tem o verão É. e tem o inverno. Esse é ótimo, eu não conhecia. Não, mas a cultura daqui, realmente, as mulheres são lindas. Eu ando na rua e eu falo, gente, que só tem mulher bonita nesse lugar. Mas enfim. Tem assim. Alexandre, eu queria que você me contasse como que você foi, assim, como foi a tua história para ir para a área de atuação, assim, começar a estudar músculo, se dedicar e aprofundar em músculo esquelética, no conhecimento. Como que foi a tua história antes da gente começar a falar sobre dores tensionais nos médicos, que eu tenho visto muito nos seus cursos que os médicos e outros profissionais também são uma fonte de... também convivem com dor e muito por causa da falta de conhecimento, né? Em medicina da dor e medicina musculoesquelética. Mas antes eu queria saber como você... A tua caminhada até chegar até aqui, como que foi? Então vamos lá, vou tentar não alongar uma longa história. Eu, Sim, antes tem que de ser entrar breve. na... Bom, desde o terceiro ano da faculdade de medicina, eu sempre me dediquei à emergência, adorava emergência. Então, me Uhum. formei em 2002, entrei para o serviço militar, fiz um ano de serviço militar, daí fui convidado para voltar para o mesmo hospital onde eu trabalhei e estagiei a vida inteira. Aí fiquei mais Uhum. 3 anos na emergência como clínico lá. E aí Sim. nisso, um dia, acabei descobrindo a medicina de família e tal. Por conta dessa minha experiência em emergência, afinal de contas foram 6 anos trabalhando na emergência, e naquela época eu escrevi um livro sobre parada cardíaca para os acadêmicos e montei um cursinho para eles lá. Um dia eu Sempre recebi foi bem atuante, então, bem ativo, assim, bem proativo, né? foi acontecendo, porque assim, eu estava na emergência e era um caos. Numa sala que era para ter 20 ou 30 pacientes, tinham 40, 50.
E eu vi que eu não tinha como dar conta de todos aqueles casos graves. E também tinha uma parada cardíaca por plantão, era normal ter parada cardíaca. E eu tinha Sim. acabado de fazer o curso do ACLS. E eu pensei, bom, eu sozinho vou enlouquecer. Se eu treinar meus acadêmicos, eles me ajudem e a coisa funciona melhor. E aí, então foi Olha. pensando nisso que eu criei um cursinho para os acadêmicos, aí escrevi uma apostilinha, e essa apostilinha virou uma apostila melhor, até que o dia virou um livro e foi publicado. Mas bom, por conta disso, quando eu já estava no meio da minha residência, não, já estava lá em Angra dos Reis, e eu recebi um convite de uma médica de família chamada Juliana, que estava trabalhando no Departamento de Atenção Básica em Brasília. E ela falou, olha, Alexandre, vamos publicar o caderno de atenção básica e um capítulo sobre urgências e emergências na atenção primária. Você não quer escrever o capítulo de parada cardíaca? Eu, tá. Então, vou te mandar um convite e tal, e você vem até Brasília para uma reunião. Eu falei, opa! Fui até Brasília, cheguei lá, tivemos a reunião, combinou tudo, combinou, beleza. E aí, no final da reunião, ela tinha aí mais uns 3 ou 4 médicos, ela assim, olha, não tem ninguém aqui para fazer o capítulo de dor lombar. Alguém quer fazer? Aí eu, tá, eu pego, né, beleza. E aí, assim, naquela época eu não sabia muita coisa, não. Então, sentei a bunda, estudei, revisei, escrevi um capítulo, ficou muito bacana. Escrevi o capítulo de dor lombar. Daí, por conta disso, eu recebi um outro capítulo, um outro convite para escrever um outro capítulo, agora sobre dor no joelho. Aí, por conta disso, recebi um convite a apresentar uma oficina no Congresso Brasileiro, lá em Brasília. Aí fui, apresentei. Aí depois eu recebi um outro convite, um outro convite, um outro convite, e tá. E aí, desde aquele primeiro congresso lá de Brasília, já foi uma sementinha que foi plantada na minha cabeça. Assim, cara, esse é um assunto muito massa e ninguém conhece, né, cara? Ninguém estuda esse assunto e eu já tinha essa curiosidade. Mas eu estava muito inseguro na época. Assim, era uma coisa muito grande para eu sozinho dar conta. Assim, eu não me sentia nem um pouco preparado para aquilo. Então eu convidei mais 2 colegas médicos também para me ajudarem na tarefa. Eles apresentaram no congresso comigo, mas não vestiram a camisa de levar adiante, transformar isso num curso e capacitação e tal. E eu fico com aquela pulga atrás do orelha e falei assim, não, mas esse negócio é muito legal, é muito maneiro, é muito bom, eu tenho que fazer uma coisa. E não descansei. Até que um dia, já estava noivo já com a minha mulher, e aí, não me lembro exatamente o porquê, mas aconteceu alguma situação que eu precisava arrumar uma outra fonte de renda. E eu já tinha aquele estudo lá e estava assim, cara, não tem jeito, eu vou fazer um curso e vou ver se eu consigo ganhar dinheiro com isso. E aí preparei um curso todo e tal e apresentei essa proposta para os residentes de medicina de família aqui de Floripa. Que aí não cobrava nada. E aí depois surgiu um prêmio chamado Boas Práticas, que teve aqui em Floripa e a gente foi vencedor desse prêmio. Sim, e foi muito bacana, assim, foi muito impactante. E aí, por conta disso, eu continuei fazendo os cursos aqui em Florianópolis, mas ainda não tinha coragem de lançar o curso profissionalmente e cobrar por isso. Eu fazia gratuitamente. Eu queria ver o impacto que isso gerava. Eu estava levantando dados, fazendo epidemiologia e tal. Daí, quando foi em 2015, eu conheci o Dr. Ari Moré, que é um acupunturista e tal. E ele fez um curso muito parecido com o meu, só que voltado para a área da acupuntura. O curso dele é o que o médico de família, o médico não especialista, pode aprender de acupuntura para botar em prática no dia a dia das queixas mais comuns. Então, uma cólica, uma cefaleia, enfim, uma vertigem. E aí esse curso mudou muito a minha coisa. E dentro desse curso surgiu o assunto dor miofacial. E aí, então, eu achei muito bacana, mas ainda assim não deu estalo. Foi só em 2016, eu acho, que eu fui fazer um curso do GEANF, um seminário internacional com Mike Cummings, que é o presidente da Sociedade Britânica de Acupuntura. E aí, então, nesse curso, em um certo momento, ele pediu algum voluntário lá para demonstrar agulhamento, e eu lá todo me exibido, eu. E aí quando ele foi palpar o meu glúteo médio, aí eu entendi o porquê que eu não estava fazendo diagnóstico do miofacial. Eu não sabia palpar direito. E naquele dia eu entendi o quanto de pressão, o quanto que tinha que apertar para se palpar e aí se fazer o diagnóstico. Aí tá. Dali em diante eu comecei a fazer diagnóstico de dor miofacial para tudo quanto é lado. E aí fiquei encantado, aí fiquei realmente apaixonado e eu comecei a de fato fazer a diferença. Então foi 2016, então eu abri o curso aqui em Florianópolis e veio gente do Brasil inteiro e aquilo foi um reforço positivo muito bacana. De mostrar para mim, cara, tinha gente do Acre, de Salvador, de Minas Gerais, de Brasília, de Porto Alegre, de tudo quanto é lugar. Eu falei assim, meu Deus, assim, eu não tinha a menor noção do quanto tinha gente espalhado por aí procurando uma coisa como essa. E aí que eu me dei conta assim, cara, ninguém está fazendo isso, pelo menos não abertamente assim para o público. Eu preciso fazer isso, sim. Porque eu sabia o impacto que isso podia causar nos pacientes, eu via na cara deles. Até hoje eu vejo todo santo dia, o paciente chega com aquela dor há anos, você vai lá e um agulhamento resolve o negócio, então uma orientação, e o cara já sai dali, porra, doutor, ninguém nunca me explicou isso e tal.
A orientação é uma coisa que eu acho que faz muita diferença, inclusive. É, Faz. e deixa eu te falar, e daí eu tenho percebido, assim, nas tuas postagens, que é bem comum os alunos estarem com dores já meio persistente, crônicas, e faz o diagnóstico no próprio curso, o tratamento, e assim, eu queria que você comentasse sobre isso, sobre essa lacuna do conhecimento em dor miofacial, em dor em sistema musculoesquelético que existe e que você vê, inclusive, os médicos, os pacientes eles reclamam muito, porque o médico não nisso, é muito frequente essa queixa pra gente, assim, né, que é especialista em dor, daí em reabilitação, e daí assim, e daí eu tipo tento explicar, gente, mas nem ele sabe isso. Às vezes a gente pede um pouquinho demais do profissional que está do outro lado, né? E daí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, sobre a lacuna do conhecimento que e eu percebo, né, sobre essa tua vivência Uhum. aí nos cursos de tratar, inclusive, os médicos com dores crônicas, tensionais. Olha, são poucos os estados onde eu não passei dando aula. Em todos os Sim. lugares que eu fui, eu vejo a mesma coisa, assim, uma dificuldade muito grande, começando pela anatomia. E aí, se você for parar e pensar, quando a gente aprendeu anatomia lá no primeiro ano da faculdade, era muito decoreba, decora, 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 mas não tem uma explicação do que, por que tem essa tuberosidade aqui, por que tem esse sulco aqui, ninguém explica, sabe? E aí fica ela só decora. Depois, semana seguinte, você não É, lembra de mais nada. Então, o que eu percebo, o que eu acho que eu consegui facilitar o aprendizado, Desculpa, eu tive anatomia até a sétima fase. A gente teve porque é uau, reforma curricular, então foi diluído. Então, assim, a gente tinha cardiologia, daí a gente ia lá e dissecava a parte do tórax, né? Então, tipo, aí eu tô Era. ficando velho, então. Não, detalhe, eu era a primeira turma do novo currículo que já tem 15 anos. Daí, 16 agora, esse ano tem 16. Mas é que É, foi eu tô uma ficando coisa velho. bem disruptiva, assim. Então, tá mudando as coisas, Graças assim. a Deus. O currículo médico, ele está mudando, só que ele é muito lento. A reforma que a minha universidade passou em 2003, a USP passou só em 2014. Então, Uhum. assim, eu tô entrando nisso, assim, para as pessoas terem entendimento que existem mudanças acontecendo, só que elas são mais lentas do que a gente gostaria. Mas pode continuar, né? Você está falando da anatomia. Então, tudo começa lá na nossa graduação. Ninguém nos ensinou de maneira contextualizada com a realidade como vou usar esse conhecimento. Apenas está aqui o conhecimento, engula. Sim. E aí não explica. Desculpa. Não, Ninguém mas explica o porquê das coisas, né? Então, o que eu percebo é isso. A primeira grande dificuldade é lembrar da anatomia e conseguir correlacionar ela com o movimento, com a biomecânica. Então, hoje anatomia mesmo, palpatória, né? Tipo, não, você quer ver? Acabei de mandar trocar umas mensagens com uma ex-aluna minha que falou assim: amanhã eu vou atender um anestesista que está com uma torcicolo. Quais são os músculos que você acha que eu tenho que lembrar? Eu falei assim, cara, a pessoa já fez o curso e é básico, né? Assim, quais são os músculos que estão no pescoço, quem faz a rotação lateral, quem faz a inclinação, flexão, extensão. É isso que eu estou falando, sabe? Uma coisa bem básica. Mas por quê? Eu acho que faltou uma maneira diferente de contar uma história de modo que a pessoa lembre. É que nem contar piada. sim, é Contar verdade. piada, Eu conta gosto piada muito de. engraçada, você lembra. Né? Conta piada sem graça, você esquece. Então é a questão Uhum. de como transmitir esse conhecimento, é o que eu vejo, assim. E aí, bom, por conta disso, os médicos realmente não aprendem. Não aprendem, termina a faculdade e vai fazer o quê? Vai fazer clínica, vai fazer reumatologia, vai fazer ortopedia, vai fazer pediatria, cirurgia. De uma maneira geral, só quem aprende mesmo a examinar, eu acho, tá? Que são os ortopedistas, os fisiatras, os reumatologistas, e eu não sei se estou esquecendo de alguém, não sei se o médico do esporte também, mas nas residências, nas outras especialidades clínicas principalmente, eles não ensinam, não estão focados nisso, né? Nem na Não, residência de medicina de agora família. que eu lembrei no meu primeiro dia que a gente faz clínica e depois a gente vai para fisiatria, né? Daí no primeiro dia da fisiatria propriamente dito, o professor falou, o fisiatra falou assim, olha, a partir de agora vocês vão entender que o corpo humano, ele não está tipo, que ele colocou a mão em cima um pouquinho abaixo do umbigo e colocou a mão aqui, ó, o corpo humano ele é além dessa região aqui, porque o clínico, né, ele Tórax e examina barriga, só. tórax e abdômen, né?
Então, agora que você falou, eu lembrei muito disso. Então, a clínico, realmente, eles acabam essa parte, as articulações, as conexões, né? Eu acho que não é só a questão de articulação, mas conectar uma articulação no outro, músculo, ligamento, entender que existe várias estruturas que fazem o movimento, não existe divisão funcional, Então, né? mas olha E só que daí, coisa. O clínico atende pneumonia, atende crise asmática, atende hipertensão, atende uhum, diabetes, um pouco de tudo. E por que não sim, atende dor lombar, dor no joelho, dor no ombro? Não, isso aí vai para ortopedista. Por que não? A grande maioria dos casos são simples, é que nem uma crise de asma. A grande maioria dos casos não são graves. É fácil resolver, com uma nebulização resolve. Né? A grande maioria dos casos de hipertensão não são complicados, né? uhum. Principalmente quando você pega na fase inicial. Então, é isso que eu acho que está faltando. Assim, as faculdades de medicina se interessarem e perceberem a necessidade de formar alunos melhores e os programas de pós-graduação começarem a sistematizar uma maneira de ensinar isso de maneira prática, fácil e de maneira que eu possa digerir aquilo e usar na prática, né? Eu concordo e discordo. Eu nunca discordei numa live, essa vai ser a primeira. Mas, assim, uma vez eu acho que a faculdade tem que ensinar o aluno a aprender, a buscar o conhecimento. Por exemplo, você deu um exemplo da sua aluna que trouxe para ti. Pô, é uma médica, desculpa criticar ela, né? Desculpa, mil perdões. Mas assim, é uma médica. Gente, como que ela não vai. Você dá as apostilas, você dá todo o material de assessoria, assim, de material de anatomia, coisa assim, e daí. Como que eu acho que tem um pouco isso da proatividade das pessoas, que não é a faculdade Mas, não ensina. mas vamos lá, aí tem Tipo, uma outra questão que é eu vou cutucar. é, Cada flor desabrocha no seu tempo. Cada aluno vai é ter o seu verdade. tempo. Não adianta querer que todo mundo corra no mesmo, na mesma velocidade, no mesmo ritmo. Sim, é verdade. Mas Da assim, mesma até forma, eles eu. falam sobre os profissões do futuro, aí um pouquinho, até um pouco, profissões do futuro, e diz que a maior parte das profissões do futuro, elas não existem ainda, né? E, inclusive, assim, as especialidades médicas, talvez, do futuro, elas não existem ainda. O novo jeito de trabalhar, que a gente vai trabalhar daqui 5 e 10 anos, ele ainda não existe. E que que o professor, o pai, né, o pai e a mãe, qual que é o grande sacada? É ensinar esse aluno a buscar o conhecimento e buscar as respostas e não esperar que as respostas caiam em cima dele. Então, assim, a gente vem de um modelo educacional que o Passivo. professor é o detentor do conhecimento, onde ele passa conhecimento para você e você fica numa posição passiva, né? E eu Dar o acho que peixe e tem, ensinar a pescar, né? exatamente. E daí existe uma necessidade de mudança de chave aí, né? Não, Então, existe mas aí algumas vamos lá. coisas que a Uma outra faculdade coisa que eu ela tem a percebo. limitação dela, né? Tipo, até mesmo que são só 6 anos. Mas olha só, outra coisa que eu percebo também. A grande maioria dos alunos fala isso. Você abre um livro de ortopedia, fala assim, a manobra semiológica tal. Faça uma flexão com abdução e rotação externa seguida de um reflexo, extensão. O cara fica perdido. Sim, é Então, uma verdade. pessoa começar a estudar do zero, sozinha, para aprender aquilo é Sim. muito difícil, muito pouco Inclusive, mastigado. não, inclusive você é um grande exemplo de superação, né, Alexandre? Porque eu fiz o teu curso e daí eu pensei, gente, tudo isso eu tinha alguém que me ensinava, né? Porque eu fiz a residência e tal, e daí tinha um professor, um mentor que estava lá e ensinava a fazer as manobras. E muitas das coisas você aprendeu correndo atrás. Então, por isso que a gente precisa de Então, mais Alexandres, assim, que corre atrás do conhecimento. aí teve uma questão que eu vou dizer assim, foi fácil para mim, fácil entre aspas, foi gostoso, porque eu me apaixonei pelo assunto. E tudo que você faz de maneira apaixonada, você faz e faz e faz, aquilo não cansa e você quer cada vez mais. Eu acho que essa foi a Sim, minha grande vantagem. Eu me encontrei dentro da medicina de família, eu encontrei uma coisa chamada medicina musculoesquelética, que me sim. encantou. Me encantou porque eu estava tão acostumado com os meus pacientes, com as suas dores crônicas, suas queixas psicossociais, e de repente eu encontro uma coisa pontual que está ali, é palpável, é mensurável, eu consigo impactar. Aquilo foi muito gostoso para mim, sabe? Foi um alívio. Eu vim da emergência, fiquei 6 anos na emergência, eu gostava de ver resultado imediato ali agora. Aí, de repente, eu Ah, sim. caio numa realidade onde as coisas são arrastadas e longas e demoradas, e depende muito da vontade do paciente de querer mudar, e aí, tipo, não sei, assim, eu gostei muito da medicina musculoesquelética. E aí, quanto mais a gente gosta, mais a gente faz, quanto mais a gente faz, mais a gente aprende.
E aí Sim, a outra coisa que eu descobri, o quanto eu gosto de ensinar. Tudo quanto é coisa nova que eu vou aprendendo, eu adoro ensinar. Até porque eu acho a melhor maneira de aprender é ensinando. Então, aquele aham. curso que você participou, na verdade, eu fiz para mim. Todas as minhas dúvidas, eu ia correndo atrás, eu botava ali e começava a ensinar. Falei assim, olha, aprendi isso, aprendi isso, aprendi isso. E aí virou aquilo ali, entendeu? Uhum, que legal. Mas E aí, daí você voltando estava para sua falando pergunta, dos médicos que se veem isso, diante de dores nos cursos, que às isso, vezes. isso. O que eu acho bacana no curso é o seguinte: primeiro que tudo, a gente começa a desmistificar o exame, a semiologia ortopédica. E na medida que eles conseguem perceber, ih, que legal, o músculo quando aperta aqui, contrai, estou sentindo ele mexer, eles ficam assim, nossa, que legal, é uma coisa bom. E aí daqui a pouco, examina aqui, eu tenho uma dorzinha assim, assada, eu nunca descobri o que era. Você vai lá e mostra, nossa, que legal, eu nunca imaginei que fosse isso. Então, não sei te explicar, mas assim, é uma não sei qual é a melhor palavra, mas assim, eles realmente desconhecem a possibilidade ou a simplicidade que é. É muito mais simples do que parece ser. Parece ser muito complicado e não é. E aí, durante o curso, do que a gente está falando de um ou de outro problema, eles começam a se identificar. Eu tenho exatamente isso, vem aqui, palpa aqui. E eles vão se descobrindo. E aí, no que eles vão se descobrindo, começa a perceber, puxa, é verdade, realmente a minha postura não está adequada, realmente eu não estou malhando, realmente eu estou meio gordinho. E aí, no que eles percebem isso, a ficha deles cai, eu acho que aí é o start para eles começarem a pensar diferente. E a partir Uhum. disso, eles podem começar a fazer a mudança. Abre Aí os entra o olhos para algo que estava fechado, né? que Tipo. eu percebi. Uma das coisas que eu sempre, desde que eu me lembro por gente, era poder ajudar pessoas. E de que maneira? Uhum, Antes da faculdade de medicina, eu sempre gostei muito do assunto autoajuda. E daí, uhum, dentro da medicina, nessa época eu estudava muito metafísica na saúde e a interpretação simbólica dos sintomas. Eu era apaixonado por isso. Então eu queria uhum, trazer alguma forma de ajudar as pessoas a olharem para dentro de si. Só que eu uhum. não conseguia encontrar um caminho, uma estrada para fazer isso acontecer. Até que eu me dei conta de que a maior motivação para uma pessoa sair da sua zona de conforto é o sofrimento. A pessoa, quando está sofrendo o suficiente, ela faz o que tem que fazer. Quem quer dá um jeito, quem não quer tá desculpa. E se está dando Uhum. desculpa ainda porque não está sofrendo o suficiente. Então eu É, aprendi que, através do sofrimento, a gente consegue mostrar para a pessoa, contextualizar, olha, você está sofrendo por causa disso, disso e disso. Foram escolhas que você foi fazendo ao longo do tempo que te levou até aqui. Então, que tal a gente voltar e rearrumar essa bagunça para que você, então, possa ter um futuro diferente? Então, foi isso. sim, Eu encontrei que, através da dor, é um caminho de ajudar a despertar a consciência e a autopercepção. Eu acho que essa foi sim. mais uma coisa que eu me apaixonei na medicina musculoesquelética. Me permitiu muito isso. Ali eu falo Uhum. sobre a questão dos hábitos, da alimentação, da obesidade, do sedentarismo, da postura, enfim, sabe? Eu não fico só prescrevendo remédio ou dando solução. É muito mais do que Sim, isso. sim. Ah, muito interessante. E agora até queria, já que você está falando sobre isso, diante de e que nem a gente até está falando sobre contar história, de piada, assim, se você pudesse trazer algum caso de dor tensional na região de cabeça e pescoço, que daí a gente pode discutir, conversar sobre esse caso, e daí como que é a tua conduta. Eu acho que daí a gente pode contextualizar um pouquinho assim como que você aborda, como que você traz consciência assim para casa. Você tem algum que te marcou muito sobre com dores na região do cervical e dor na região da cabeça? Tem vários, a questão é escolher um. Então, O escolhe um que primeiro. você te marcou Tá. muito, ou mesmo algum até dos cursos, assim, né? Tipo, Tá, assim, algum. o mais recente que eu tive, que mais me impactou, que eu lembrei, foi o seguinte: eu estava lá na unidade de saúde e um dia pediram para atender uma paciente de outra área, do outro médico que era lá. Que ela estava chorando de dor, estava com muita dor, estava com enxaqueca muito ruim e não tinha, o outro médico não tinha vindo, ela estava lá e precisava de uma solução. Tá, vamos lá ver o que ela tem. E ela já falou, não, Uhum. porque minha enxaqueca está muito ruim, minha cabeça está doendo muito, tô enjoada, estou com dor, chorando, desesperada, uma carga Ai, emocional muito grande, sabe? Aquele desespero. E é. aí eu falei, me fala mais da sua dor. E aí ela disse que tinha aquela dor desde não sei quantos, sei lá, com quantos e quantos anos que ela já tinha aquela dor, que já tinha feito vários exames, que já tinha tomado milhões de remédios e nada resolvia a dor dela. E aí eu tenho uma Uhum. coisa que eu falei assim, sempre quando eu escuto essa história, eu já suspeito de um certo diagnóstico. Quando a pessoa vem, olha, Uhum. já fiz tudo quanto é tipo de exame, já tomei tudo quanto é tipo de remédio, e já passei por vários médicos, ninguém descobriu minha dor, então Uhum. porque deve ser uma coisa que pouca gente conhece.
E Uhum. desse assunto, quando o assunto é dor e que pouca gente conhece, a dor miofascial começa a piscar. E aí, Sim. no trajeto da dor que ela descrevia, uma cefaleia hemicraniana que pegava na região temporal atrás da orelha. Eu falei assim, não, isso aí eu conheço. É o padrão de radiação da dor miofascial do trapézio. Eu falei assim, dá licença. Palpei o trapézio dela, ela falou, ai, minha dor, minha dor. Eu falei assim, essa é a sua dor? Ela tá doendo. Assim. Aí eu fui lá, expliquei para ela o que era dor miofascial e tal, pedi autorização para poder botar uma agulhinha. Disse, olha, você já tentou vários tratamentos diferentes, nada resolveu. Que tal experimentar uma coisa nova? Aí ela disse, faz Uhum. qualquer coisa, mas tira minha dor. No que eu botei a agulha e dei o primeiro tweet, quando a gente pega o ponto do gatilho, soltou, ela me olhou com a cara de espanto, assim, falou assim, o que aconteceu? Tudo bem? Ela, não, mas aliviou minha dor. Eu tirei a agulha, Ah, então tá, pode ir embora. Ela disse, o que você fez? Nada, pode ir embora. E aí, então, esse foi um caso muito marcante, foi muito bacana. aham. Teve E um daí, outro como não caso, era da sua área, você acabou não falando sobre a questão de postura, de ergonomia, que nesse ele não momento era não. paciente. É, Mas porque não daí era ela o teu. voltou. Então, mas daí ela, Ah, como era um acolhimento, era um encaixe na minha agenda, nem tive muito tempo. Mas aí não deu outra. sim. Passaram-se ali algumas semanas, ela voltou com a mesma enxaqueca. Minha enxaqueca, você enxaqueca de novo? Tem certeza? Ela, talvez não seja enxaqueca. Vem cá. Era a mesma coisa. Agulhei e tal, e aí já sentei, conversei um pouco mais com ela. E acabei fazendo vínculo. Então agora ela já sabe que o que é dor miofascial. A última vez que ela Aham, voltou assim, bota a agulha aqui de novo, bota a agulha aqui de novo. Assim, tá bom, vamos lá e tal. E aí já aham. vai aos pouquinhos, vai desenvolvendo essa questão do fator perpetuante da dor, o que está desenvolvendo isso. Aí veio uma história de uma depressão que ela tinha, que não tinha falado com ninguém, tinha separado há pouco tempo, problemas com o filho, e aí pronto, aí abriu o quadro inteiro, né? Isso é muito legal de você estar trazendo, porque o nome da live é justamente tudo influenciar tudo, né? E quando a gente está diante de um paciente, e é muito comum os pacientes falarem para mim, para chegar para mim, é comum, Alexandre, as pessoas já saberem sobre dor miofascial. Até mesmo porque, tipo, eu lá em 2012, eu acho, eu tinha um site e que daí eu colocava várias figuras de dor miofascial e tal. E daí os pacientes já chegavam pra mim e tipo, eu tenho essa dor, eu quero que você me. Era muito diferente, assim, sabe? Então eu quero que você me agulhe, coloque injeção, aplique botox, então é um perfil diferente. E daí, assim, ó, o grande desafio daí nesse outro paciente é tipo, olha, não é bem assim, dessa questão da mudança, o que está por trás da dor, né? Mesmo atrás da dor miofascial, tem uma historinha, né? A historinha que a gente precisa saber escutar. E daí me conta mais sobre esse caso. Não, esse caso foi isso, foi aos pouquinhos tratando ela, fui ajudando ela e a coisa está progredindo. Isso me fez lembrar de um outro caso que foi muito interessante. É uma Aham, dentista daqui da rede municipal que eu comecei a tratar, ela estava exercendo um outro cargo, ela foi afastada do cargo dela porque ela tinha uma dor no ombro, irradiada no braço, uma cervicobraquialgia, e já tinha passado no uhum, Bambambam daqui de Florianópolis e tal, e eles disseram para ela que o caso dela potencialmente era cirúrgico, porque ela tinha uma retificação da lordose cervical e tal. Aí quando ela me contou a história dela, eu olhei o padrão de dor e falei assim, não, isso aí não é isso, é outra coisa. E aí eu mostrei para ela uma figura do padrão de radiação da dor dos escalenos. Ela, é isso mesmo, dá licença. Palpei ali o escaleno, reproduziu a dor dela e tal. E aí começou a saga. Toda semana eu agulhava ela, fazia eletroacupuntura e tal, e ela saía dali bem, mas depois voltava ruim de novo. Até que um dia uhum, ela veio à consulta com o marido. E aí, no que eu estou agulhando, o marido era médico também, eu convidei ele para entrar, para ele ver o que eu estava fazendo, quem sabe ensinar ele. E aí ele comentou que ele começou a ter aquela mesma dor. Só que ele deu a dica, assim, depois que a gente trocou aquele colchão, que eu comecei a ficar com dor também. Aí eu falei assim, tu trocou de colchão, não me avisou? Ela, pois é, será que tem uma coisa a ver? Eu falei assim, mas tudo, agora seu marido está com a mesma dor, né? aham. E, não, aí foi isso, mas, então, aí eu comentei isso, ela jogou o colchão fora, começou a melhorar a dor dela e sumiu. Então, às vezes, Nossa, que uma coisa simples, né? Tipo, não adianta a gente ficar extraordinário. só tratando se não vê o que está acontecendo por trás dos panos. E às vezes é uma coisa muito Sim. boba, né? Troca o travesseiro. Eu atendi também essa semana uma senhora que chegou com uma cefaleia, uma nucalgia, e na história dela surgiu essa nucalgia, tinha, sei lá, 3, 4 dias. E assim, Uhum. aconteceu alguma coisa? Eu troquei de colchão, comprei aquele travesseiro da NASA. Será que é isso? Eu falei assim, Eu odeio olha, aquele travesseiro. Se eu quiser ficar com dor, é só usar aquele travesseiro. mas aí foi exatamente a mesma, foi bacana que assim, se você faz uma boa anamnese, aliás, até tentando responder a tua pergunta, como é que eu faço, né? Eu vou te falar a sistematização que eu tenho na minha anamnese que me ajuda a pegar essas dicas. Mas essa mulher, então, eu peguei, agulhei uma vez só, resolveu, ela trocou o travesseiro e nunca mais voltou.
que eu faço? Assim, primeira dica, quando o paciente vem com aquela história, já foi a tudo quanto é tipo de médico, já fez todos os exames, já tomei todos os remédios, a primeira coisa, obviamente, deve ser dor miofascial. Tá? Uhum. Aí o que eu acho que é o mais importante é entender a linguagem do paciente. Porque quando você pergunta que tipo de dor que você tem, classicamente na faculdade de medicina eles nos ensinam a perguntar, é uma dor tipo queimação, uma dor em aperto, uma dor em pontada? Essas são as perguntas clássicas que a gente aprende. Mas ninguém nos ensina a perguntar diferente. Perguntar uma coisa de maneira não ortodoxa. Então, o que acontece é que eu vejo isso, quando o paciente tem dificuldade para expressar o que ele está sentindo, ele começa, é uma dor doída, uma dor cansada, uma dor chuchada, é uma dor sonsa, uma dor surda. Quando ele procura um termo muito diferente, eu já suspeito de dor miofascial. Porque quando é uma inflamação, você fala, está latejando. Quando é uma dor neuropática, está dando choque. E é mais fácil, né, de descrever. Agora, dor miofascial é muito esquisito você encontrar um termo que descreva ela. Então, Não, e tem a questão também de. Eu tenho dor miofascial, né, com frequência por causa da hipermobilidade. É uma dor que agonia. Acho que, tipo, então tem essa questão meio de você não consegue realmente definir. E acho que tem a questão de ser dor, por ser dor referida, eles falam, os estudos falam que daí justamente tem essa questão de ser uma dor meio inespecífica. Às vezes tem paciente que fala que é um frio, um negócio profundo. Tem paciente que fala, é uma dor no osso. E daí, quando essa é uma dica, assim, né? Quando o paciente fala, tem uma dor no osso, e daí ele descreve um caminho, são as dicas para pegar. Mas eu já peguei, dor miofascial é muito. É uma caixinha de surpresa, que eu já peguei paciente com porque dor miserável, dor terrível, a gente encara como seria o que houve? eu achei engraçado essa do que eu tinha escutado, dor miserável. Não, então, na verdade, lá pelo protocolo de McGill, tem os descritores, daí eles colocam, alguns descritores, eles são mais nociceptivos, alguns mais têm o componente mais psicoafetivo, e daí, assim, a partir do momento que a dor vai ficar persistindo, você vai ficando mais com então pode ter até mudança, né? Então tem os descritores mais psicoafetivos, daí um deles é o miserável. E daí é o paciente até que a gente tem que pensar, tipo, o cérebro dele mudou por causa da dor. Então quando ele dá um componente, é muita emoção que você tá dando para uma dor. Uhum. E daí, né, se você é horrível, terrível, então quando é esses descritores mais acho que é mais emocionais, assim, mais psicoafetivos, daí você já tem que pensar em que está acontecendo alguma coisa a mais, assim, que saiu do padrão periférico e está em padrão mais central. E daí, assim, geralmente, ó, eu até mostrar, porque daí tinha os escritores na minha ficha de avaliação, o paciente falava, ó, esse daqui. Então, isso é legal de ter os escritores numa ficha de avaliação. E daí eu falei, olha, esses daqui são de psicoafetivos, esse a gente tem que pensar em medicações neuromoduladoras, medicação de ação central, porque já não é mais só ali. Como eu te falei, os pacientes já vinham com diagnóstico de dor miofascial para mim e queriam um procedimento, e muitas vezes eu era era a minha Não estratégia. vamos fazer, né? Não vamos fazer, porque isso não vai resolver o seu problema, né? E daí, então, tinha algumas coisinhas. Mas eu acho que essa dica que você deu, que é a paciente que já passou por vários médicos. Isso é muito ruim, porque a minha realidade é diferente. Na minha realidade, o paciente nunca ouviu falar em dor miofascial e eu tenho que convencer o paciente a fazer o agulhamento, que eu sei que ele vai resolver rápido. É só depois, então, que eu vou entrar na questão da correção dos fatores perpetuantes. Porque geralmente o paciente vem demandando para fazer novo exame, para ser encaminhado, para tomar um remédio mais forte, né? Para fazer algo, enfim. Porque como eu tinha o site, os pacientes me encontravam através do site. Então, às vezes, eles digitavam lá, dor cervical, daí aparecia as fotos das dores miofaciais, e daí, é isso que eu tenho, daí é em mim. Daí, tipo, então era um outro jeito de acesso Então deixa eu contar uma outra história. Há um tempo atrás eu ainda fazia consultório particular. E lá eu falei que eu fiz aquele curso de introdução à acupuntura. Eu não sou acupunturista, mas eu trato algumas coisas com acupuntura. E aí lá na clínica diziam que tinha acupuntura na clínica. Ok. Um dia uma paciente me procurou porque ela estava com uma cervicobraquialgia, ela já tinha passado pelo cirurgião ortopédico, especialista em pescoço, e o cara falou que o caso dela era cirúrgico.
ela já tinha até feito infiltração com corticóide anestésico local, na vértebra lá e tal. E o cara falou para ela, olha, você melhorou agora, mas se você voltar a ter dor, no seu caso, só cirurgia. E aí, 7 meses depois, ela estava no meio de cruzeiro, voltou a sentir a dor, ficou desesperada e ela não queria operar. Então ela foi Sim. buscar a acupuntura como uma alternativa, bom, não vou operar, então vou fazer alguma coisa para dor. E quando ela chegou na minha frente, ela veio com uma história muito sem pé nem cabeça e que a dor dela, na verdade, não era uma cervicobraquialgia. Era não era isso, era uma cervicobraquialgia. Daí, papo vai, papo vem, era uma dor miofascial do infraespinal. E eu fui lá, agulhei. A reação dela, que é uma pena que eu não filmei na hora. Ela é uma senhora de idade, devia ter seus 70 anos de idade, baixinha, assim, uma gaúcha, cabelinho curtinho. E aí, quando eu dei o tweet e a dor dela, eu tirei a agulha, ela olhou pra minha cara, aquela cara de espanto, tipo, não tá entendendo nada. Eu perguntei, e aí, como é que tá essa dor? Ela mexeu o braço pro lado, mexeu pro outro. E é assim, o que você fez? Assim, não fiz nada, você tá com dor? Assim, doutor, eu vou te dizer uma coisa. Você vai me dar licença, mas agora eu vou fumar um cigarro e vou tomar um uísque. Tamanha felicidade dela, do tipo, sumiu a dor, sabe? Assim, eu vou fumar o cigarro, vou tomar um uísque. Tão feliz, ela dava salto de alegria no consultório, tipo, mas ele falou que eu tinha que operar. Eu falei assim, e ele fez um diagnóstico que talvez não fosse essa sua dor. A sua dor eu resolvi, tanto que você não tá mais com dor agora, né? É igual aquela coisa, a minha hérnia tá atacada, assim, é? Você vai lá, trata a pessoa, cadê sua hérnia agora? E a pessoa fica assim... E a falta de conhecimento, tudo isso é o resultado, né, da falta de conhecimento em dor miofascial, e não só em dor miofascial, em dor como um todo, né, na verdade. É que ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga minha, daí eu disse, não se aprende dor em faculdade e tal. Daí ela falou, Mike, mas não se aprende oncologia, ela é oncologista, não se aprende oncologia na faculdade. Eu falei, mas se o paciente está com câncer, ele vai no oncologista. Se ele está com dor, ele vai no ortopedista. E o ortopedista, infelizmente, ele não tem assim... são 3 anos de traumatologia. Então, para dor de trauma, o ortopedista ele é excelente. Dor crônica, alguns, o que acontece? Na prática clínica, eles acabam, 90% do consultório deles é dor crônica, e eles acabam tendo que buscar ferramentas, mas isso é uma minoria que faz. Então, assim, o ortopedista não seria o médico mais indicado. Então, a questão é, realmente, existem muitos conhecimentos que não tem na faculdade. Isso a gente sabe, né? A faculdade é só o primeiro degrau. Mas é que nem aquilo que eu falei, pneumonia todo mundo tem que saber tratar, dor de barriga todo mundo tem que saber tratar. Não tem mas eu concordo contigo, mas assim, a questão é que dores musculoesqueléticas, elas acabam indo para o profissional que não tem as ferramentas e recursos de conhecimento necessário. Então, né, você pega esse médico que falou, só com cirurgia resolve. Ele acredita, a maior parte deles acreditam que com a cirurgia vai resolver. Né? Então, não aí vem é outra crença que a gente precisa desconstruir. A questão dos exames de imagem vendem uma realidade que não corresponde ao que a gente vê. Então, assim, as alterações estruturais encontradas nos exames de imagem foram passadas para nós na faculdade como sendo o diagnóstico. Tá aqui uma hérnia, essa causa sua dor. E aí o cara, sabe, fica com isso, sabe? Fica com esse rótulo pro resto da vida. E o exemplo que eu dou é o seguinte, se você fizer uma radiografia da coluna de um velhinho maratonista, que eventualmente a gente vê na televisão, aqueles velhinhos correndo maratona, pô, o cara corre a maratona, cara. Como é que o cara não deve ter dor nenhuma? Mas se você fizer uma radiografia da coluna dele, deve estar toda detonada. Aí tu pega a radiografia de um garotão de 16 anos de idade, tá normal, mas o cara pode estar com dor. Sim, são duas coisas que não andam juntas, né? Eu falava que bico de papagaio é o cabelo branco da coluna. Daí a pessoa... você tem cabelo branco? Então você tem alteração degenerativa. Eu sempre falo, exame é pra gente descartar infecção e tumor. O resto, a gente não é para isso que serve o exame. Que vai ter cabelo branco na sua coluna, né? Dava brincava, assim. Mas realmente, acho que existe uma evolução, assim, né, de medicina da dor. De, tipo, realmente, os exames, eles foram vendida a ideia de que eles iriam trazer grandes luzes, assim, no conhecimento. E daí, se foi por esse lado, foi.
agora ok, não é bem por aí, vamos para outro lado. Então eu percebo que na medicina é bem comum, assim, às vezes você pega e achar que algo vai ser a solução de todos os problemas, coloca todas as responsabilidades naquilo e depois você vê, opa, a gente tem que dar alguns passinhos para trás. Não sei se você percebe isso na medicina como um todo, O não que eu só na percebi, medicina da dor e musculoesquelética. eu não vou falar por todos, eu vou falar por mim. Quando eu comecei a estudar mais esse assunto, num primeiro momento, eu tinha aquela mesma postura tradicional. Tem que ver o exame de imagem, tem que prescrever o anti-inflamatório, o opioide para resolver. Depois, aos poucos, eu fui começando a aprender a examinar e a correlacionar com o exame de imagem e comecei a desmistificar. Depois eu descobri que existiam vários tipos de dor, que nem toda dor é inflamatória, que existe a dor Sim. neuropática, que existe a dor miofascial, e cada uma tem uma abordagem diferente. Depois eu descobri que existia a história da neuromatriz da dor, da sensibilização central. E aí, assim, aos poucos eu fui aprendendo cada vez mais, eu fui entendendo de uma forma diferente. Então, qual foi a pergunta que você me fez mesmo? Eu fiz sobre Não me isso fez. de observar que a medicina, às vezes, ela coloca muito foco em algo, seja, né, no caso do exame de imagem, Ah, sim, lembrei. estrutura, coisa Tá, assim, e depois ver que, não, opa, não é bem assim, a gente precisa ir entendi. para ponderar Então, aqui. na minha jornada, então, eu fui aprendendo. Chegou um momento que eu comecei a aprender a lidar com os fármacos diferentes, quando que prescreve cada tipo de fármaco. E eu acho que hoje eu estou no momento em que eu olho o paciente assim, de nada adianta isso tudo se o paciente não mudar. Então, hoje, o meu foco principal está sendo em perguntar assim, quais são os seus hábitos, como é que é a sua rotina, como que você faz isso. Porque isso, se não mudar isso, não adianta. A gente pode fazer o melhor Sim, diagnóstico do mundo, interpretar o exame sim. mais difícil do mundo e acertar, pode prescrever o melhor remédio do mundo. Se o paciente não tirar a pedra do sapato, que é o exemplo que eu dou, a dor vai continuar, cara. Então, hoje, É, inclusive, a finalização do meu curso, eu finalizo, a última aula é sobre os fatores perpetuantes. E eu falo exatamente, nada adianta fazer um diagnóstico mirabuloso, um tratamento descomunal, se você não fazer o paciente mudar. E mudar significa o quê? Levanta a bunda da cadeira. E isso eu posso contar a minha a história postura pessoal. ativa, né? Quando eu comecei a fazer o curso de acupuntura, eu estava tão fascinado com aquilo que eu não estava fazendo mais nada, estava só estudando e trabalhando, ou seja, fiquei sedentário. E aí comecei a descobrir as minhas dores, comecei a descobrir que eu tinha uma dor miofascial no quadrado, aí na semana seguinte uma dor miofascial nos isquiotibiais, aí depois tinha uma dor miofascial no paravertebral, e eu estava o tempo todo pedindo lá para os professores me agulharem. Até que um dia o Ari chegou para mim assim, Alexandre, o que você está fazendo atividade física? Eu falei assim, nada, assim, cara, é importante, você foi bem delicadamente falar assim, do tipo, olha, O não Ari adianta é você vir muito toda delicado, semana, né? né? É muito, né? E aí, mesmo assim, não caiu minha ficha, porque eu continuava só preocupado em mim. Aí eu comecei a me agulhar, porque eu percebi que ele meio que estava querendo se afastar de mim, né, por causa disso. Afinal de contas, eu enchia muito o saco dele. E aí eu comecei a me agulhar também, e Ai, comecei a me tratar. Isso foi bacana, porque deu uma consciência corporal muito bacana. Mas sim. depois de muito tempo, só que eu fui me tocar, cara, por que eu tô tendo tanto ponto gatilho se eu não tinha assim antes? E aí eu me dei Aham. conta, caraca, eu tô sedentário. Entrei na academia e um mês depois parou, subiu tudo. E aí é que me dei conta, sabe? Essa vivência que eu tive, cara, não adianta. Você pode estar fazendo o melhor agulhamento do mundo, eletroterapia, sei lá, estimulação Qualquer coisa, transmagnética. aham. Não adianta, você tem que fazer o básico. É igual falar para o hipertenso, não adianta tratar essa hipertensão se tu não parar de comer sal. Sabe? É tão É, simples quanto isso. E aí que eu digo, o poder de uma orientação bem dada em alguém sim. com quem você tem vínculo, isso faz muita diferença. Então aí é outra coisa que eu vejo. Se eu não tenho vínculo com o meu paciente, ele vai fazer o que o vizinho mandou fazer, vai tomar o chá do vizinho. Uhum. É, Então, ele vai eu acabar sou uma fazendo, vai pessoa tomar o bem chá de persuasiva. de Eu quebra-pedra, mesmo vai assim, o fazer. que eu não sou médica de família, então eu nunca tive o vínculo que você tem, né? Assim, né? De conhecer a família inteira, tal. O que eu fazia daí era a questão que nem eu falei na nossa live semana passada, era tipo pedir para o paciente voltar dali 2 semanas, daí depois já deixar marcado e depois volta daqui um mês e daí faz o Eu não acompanhamento. preciso nem pedir. Tem paciente que vai dia sim, dia não lá. Ah, Então a gente vê ah, com muita frequência. Outro dia, o meu aluno assim perguntou como é que é o nome daquela paciente? Eu, Fulana Beltrana, lá, falei o nome completo dela e ela mora na rua tal, número tal. Eu assim, porra, assim, essa já vê muito. imagina. E deixa, o que que a gente tá, a gente tá falando sobre essa questão de mudanças. Até hoje, no o post que eu fiz hoje de manhã cedo, esse workshop ontem que eu fui, é de uma terapia manual. E Uhum. hoje, em dor crônica, a gente é desestimulado
as técnicas passivas. Daí o agulhamento seco, inclusive, é uma das coisas que em dor crônica acaba desestimulando. Não porque não seja bom, não porque não seja efetivo, mas porque o que a gente sabe hoje é que o paciente precisa ser o principal responsável do tratamento dele. Então, o agulhamento, a terapia manual é legal, só que ela tem que estar inserida dentro de postura ativa diante do quadro, postura autorresponsabilidade. Então, o paciente tem que pegar aquela dor e dizer, não, eu sou 100% responsável pelo meu tratamento. E É o que eu daí falei. sim, daí sim dá pra gente fazer intervenções. Mas esse é o grande desafio que a gente tem. Até o que eu mais posto em rede social é isso, assim, sobre mudança de hábito, autorresponsabilidade, mudança de hábito, autorresponsabilidade, porque assim, você tá tendo a experiência de fazer os procedimentos e serem efetivos. Só que se não tira a pedra do sapato, você fica enxugando gelo. O paciente fica com aquela sensação de estar Aí enxugando gelo. vou dizer o que eu faço. Acho que eu sou meio sacana, às vezes, ou até um pouco sádico. No final da Ai, consulta, depois que eu já agulhei o paciente, ficou aquela cara de espanto. Nossa, eu tô muito bom e tal. Assim, mas não se anima não. Porque a dor pode voltar. E se você não fizer o dever de casa direitinho, a dor vai voltar e aí não adianta. Então eu jogo com medo. Assim, gostou daquela dor? Não, doutor, aquela dor é horrível. Pois é, se você não quiser voltar a essa dor, daí você tem que fazer isso, isso, isso. Então eu jogo um pouco com esse lado e, assim, tem funcionado, cara. Não sei se eu tô fazendo certo ou errado, eu mas... faço mais aquilo que eu te falei da prevenção do incêndio, para não, né? Então, tipo, apagar o fogo, limpar e Gostei prevenir dessa metáfora. para não fazer, porque eu não gosto muito do medo. Ah, Mas ele é efetivo, ele é muito efetivo, né? Eu tô tentando aprender, assim, quais são os casos que eu tenho que falar. Você tem que fazer, né? Se é aquela linguagem mais assertiva. Não é nem assertiva o nome disso, é a linguagem reativa, né? Ação e reação, você tem que. E eu, tipo, vamos negociar, né? Então eu ainda tô aprendendo qual caso que a gente precisa, qual situação precisa usar um e qual que precisa usar outro. O tem isso é que fazer individual. Isso é muito muito. individual, Não varia é de só cada individual, momento, de cada paciente. tipo, Caso a é caso. momento. Tem momento que você precisa dizer, olha, o que você está fazendo? Vamos lá, vamos conversar. E tem outros que, esses dias eu cheguei pro meu pai, assim, meu pai me pediu uma receita de remédio para diabetes. Daí eu disse para ele, pai, eu vou te dar, claro, imagina, mas diabetes se trata com exercício, nutricionista e remédio. Eu te dou a receita, você marca com o seu médico, mas eu te dou a receita sem problema nenhum. Mas o contrapartida é que você tem que ir no nutricionista. Daí ele reclamou, brigou, blá, 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 blá. Daí deu uma semana, ele marcou com a nutricionista, que ele estava uns 2 ou 3 anos sem ir na nutricionista. Então, e eu já tinha tinha esgotado meus recursos de, o que você acha? Ah, não sei o quê. Boazinha, né? Daí você fica lá. Daí, tipo, tem uma hora que você, tipo, entra na É. negociação e Não, teve uma é vez que eu momento. me lembro que assim, é difícil você dar uma dura no paciente, mas teve um paciente que chegou para mim e um senhor bem idoso, e disse, fumou 50 anos da vida dele. Não, doutora, eu vim aqui porque eu quero fazer um raio-x para ver se o pulmão tá fraco. Eu falei, amigo, faz o seguinte, primeiro você escolhe, ou você fuma ou você reclama. Mas porra, fuma 50 anos, você quer que o pulmão esteja bem, cara? Não dá bom, não vai estar bom. Não tem como, né? E aí, sabe, assim, não é normal fazer isso, mas às vezes tem que ser mais duro mesmo, porque certas pessoas são muito rígidas, né? Eu sinto, eu tinha um lugar que assim, eu tinha uma tendência a ser, no primeiro, era bem diferente, né? Não é médico de família, mas eu tinha tendência a ser mais durona no primeiro, e daí a pessoa andava na linha, daí depois eu dava aquela flexibilizada, assim, e daí, enfim. Mas eu era até conhecida por ser, tipo, a comandante, a coronel, assim, porque era bem. Não, paciente com dores, você não pode ser, assim, sabe, ser muito paciente com dor crônica, não sei o quê, que tá sempre arrumando desculpa. Ou você acha teu jeitinho, assim, cada um é o seu, mas não É, é, eu né? diria que a Tipo, principal dificuldade é você conseguir estabelecer uma conexão real com a pessoa, sabe? é, Conectar com ela de modo que ela te escute, que ela te ouça, não apenas escute, uhum, que é diferente uma coisa da outra. Uma coisa é ouvir, outra é, coisa é escutar.
Sim, sim, não, eu tô tentando lembrar como que o meu paciente. Mas eu até, essa questão da comunicação, eu tenho, acho que, uma certa facilidade, assim, porque eu tenho essas analogias, né? Eu faço muita analogia e tento trazer linguagem mais simples, Isso ajuda até muito. coisinha. Ou mesmo assim, a questão da empatia, né? Eu acho que para É, você se comunicar melhor, você tem que ter desenvolvido bem a empatia. Então, eu acho que, mas eu concordo contigo, assim, de que a gente, o nosso é um grande desafio da humanidade, né? E não é nem só do médico melhorar a nossa comunicação, não pressupor que o outro entendeu o que você falou. Então, eu tinha o costume, ó, o que que você entendeu? Eu falar, daí o que que você entendeu? Daí a pessoa repete, daí tipo, essa checagem de perguntar o que que você vai fazer, né, das coisas que eu te orientei. Daí ele fala, não sei o quê. Então, hoje, até nos meus relacionamentos de amizade, por mensagens, a pessoa me faz um negócio e diz, mas o que, que você quer dizer com isso? Daí para a pessoa reformular, porque às vezes nem ela sabe o que ela falou, né? O que ela quer comunicar. Então, essa questão de comunicação, eu tento colocar bastante cuidado de uma maneira geral, porque eu acho muito desafiante, eu uso né? uma técnica que eu acho bem bacana, bem parecida com essa, mas em vez de perguntar o que que você entendeu, eu falo assim, olha, eu entendi que você quer isso, isso e isso. Eu entendi certo? Não, doutor, não é nada, eu quero tal coisa. Ah, bom, então tá bom. Aí fica mais fácil. Ah, Sim, eu tô também. entendendo que tá, você tá sentindo tal e tal coisa. Aham. Tô certo ou tô errado? E perguntar, e até agora é bom que a gente está nesse assunto que é a questão da dor, né? É história, gente. É É. 90% história. Até hoje eu postei de um caso que me contratou para analisar o caso dele pela internet e tal, que daí ele respondeu 4 páginas de questionário, mais mandou foto, mais vídeo, mandou os exames, mas assim, ó, e daí ele dizia 7 anos para ter o diagnóstico e que eu consegui dar por uma assistência por videoconferência e ó, tipo, tava na história. É fazer as perguntas, é escutar, que nem você falou, fazer as perguntas certas e captar a história que o paciente está contando, porque ele te conta o diagnóstico, daí você só tem que saber dos diagnósticos, né, para conseguir captar isso. E essa questão, os exames, sim, ele no final das contas acabou fazendo a eletroneuromiografia e tal, e confirmou a hipótese diagnóstica, e para ele foi muito importante ter essa confirmação no exame, mas para mim não, né? Mas enfim, mas por quê? 90% é história, não Eu tem. vejo nos alunos que fazem o curso, tanto nível 1 quanto nível 2, eles, quando a gente faz uma prática no final de cada turma, que é o que a gente chama de paciente simulado, então tem alguém simulando um caso clínico e os alunos têm que ir lá tentar examinar e chegar ao diagnóstico. A grande maioria deles passa batida na amnésia, já quer logo sair fazendo as manobras semiológicas, testa daqui, testa dali. E eu sempre brinco com eles, olha, fizeram, não perguntaram mais, simples, sim, como foi que a dor começou? Se tivesse perguntado isso, já saía a resposta ali. É hábito isso, né? Semiologia da dor até às vezes eu até estou pensando em fazer alguma aulinha, alguma coisa sobre semiologia da dor para bater de novo na tecla das características, desses caracteres que eu tô do psicoafetivos e tal, porque muda a conduta, que nem eu falei, ó, o paciente me Total. falou que a dor é miserável, eu vou tomar outra conduta do que o paciente que me falou que está embolado, né? É, Ah, o nervo está embolado. Vai ser condutas completamente diferentes. Ou quando ou tá tenso, né? Ah, eu sinto que tá aham, tenso, tal. Tipo, vai ser ou tá sim. pesado. Vai ser completamente diferente do que um que diz que é miserável, que é terrível, que é angustiante. Aham. Por mais que eu, às vezes, eu tenho a dor miofascial, às vezes me dá uma agonia, assim, não chega a dar uma angústia, mas dá uma agonia, mas é completamente diferente do paciente que descreve. Então, essa parte da semiologia é subestimado, porque toma tempo também, né? É muito rápido. Eu É que nem já. psiquiatria, né, Mike? Psiquiatria também é história, 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 história. Né? Não, você tem que escutar a pessoa. Escutar de Sim, verdade, né? sim, sim. E assim, gente, eu também, por exemplo, eu já tive paciente, a gente tá falando sobre mudança de hábitos. Eu aprendi um negócio muito legal até que eu queria compartilhar, que é assim, ó, tem paciente que não adianta. Você fala uma coisa, você dá uma solução e ele dá uma contra uma
Ah, mas... Inclusive, geralmente começa assim, ah, mas... Então, ele Fica procrastinando. contra-argumenta. É, daí os mais idosos eu percebo que eles são muito assim, né? Você dá uma solução, ele tipo dá um impedimento, um obstáculo. E daí num outro negócio que eu fiz de desenvolvimento pessoal, ele fala que para mudança você tem que ter três sims, né? Então a pessoa tem que estar insatisfeita com a situação atual, tem que estar procurando soluções. Geralmente, assim, paciente que está no médico, ele já tá esses dois sim. E tem o terceiro que é disposto a mudar, né? E Lembra não aquelas tem fases do muita gente que tabagista, né? exatamente. Então tem que estar disposto a mudar. Então, quando o paciente começa tipo, dar muita objeção, eu desisto Ele não está e motivado o digo, olha, suficiente, não deixa ele sofreu o falar. suficiente. Oi? É porque ele não está motivado o suficiente para sair da Não zona de tá. conforto, ele não sofreu o suficiente ainda. Não sofreu o suficiente. Eu desisto, não falo, não gasto, porque eu ficava esgotada com esses casos. Eu ficava completamente esgotada, porque eu estava lá É, tentando, né, tirar, porque mudança de hábito é muito importante, não sei o quê. é. E daí eu via que não ia. Daí, às vezes, eu pegava, introduzia uma medicação, encaminhava para fisioterapia, alguma coisa mais passiva. E depois, num outro momento, deixava que nem você falou, sofre, 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 até um dia que diz, ah, É, cansei de mas sofrer. E daí acabava tendo. o Porque problema tem. é que às vezes esse cansei de sofrer já é tarde, né? Já não tem mais o que fazer. Eu acho que nosso papel é de sempre Sim, prevenir. falar sobre essa questão de autorresponsabilidade, né? Mais do que o que tem que fazer, tipo, o que o paciente precisa fazer. Isso eu acho, por isso que eu acho muito interessante das perguntas, né? Você vai perguntando, ah, mas como você faz? O que você faz? Qual que é o exercício que você está fazendo? Às vezes a gente não precisa dizer que ele precisa fazer. Aquilo, você planta, quando você faz uma pergunta, no coach a gente faz muita pergunta, né? Você planta aquela sementinha e daí espera o solo germinar, né? Então, se você, não sei o quê, qual que é o seu colchão, qual que é o seu travesseiro, como que é? Você, às vezes você não precisa dizer, ó, você tem que usar o travesseiro X, você tem que usar o travesseiro Y. Mas só o fato de você questionar sobre isso vai trazer a questão da consciência de que tudo influencia tudo. Que o travesseiro Sim. importa, que o colchão importa, que a relação com o filho importa, que as emoções importam, que a alimentação, que a postura, o jeito que carrega uma bolsa, tudo isso importa. Então, eu acho que esse de. Eu sou bem chata nisso, de sempre falar sobre a história, né? Mas de detalhamento da história, ele não é só importante para o diagnóstico, mas ele também, eu acredito que é importante para transformação, para mudança. Porque você vai lá questionando e ele vai vendo que é importante. Não sei se você... Então, não, eu acho assim, estava pensando aqui, não é todo médico que gosta de ficar conversando e trocando essa ideia e ajudar o paciente a perceber certas coisas, que isso lembra um pouco o trabalho do psicólogo. Então eu vejo muitos colegas dizendo, não, isso aí eu encaminho para o psicólogo, minha função é diagnosticar, tratar e carimbar. E aí, bom, aí vai de cada um, né? Mas quando o assunto é Sim. dor, se você não tem esse perfil de interessar-se pela história da pessoa, possivelmente você não vai tratar a dor como um todo, vai tratar apenas o sintoma, e aí não resolve, né? Sim, exatamente. E mesmo assim, eu vou te falar, mesmo se interessando, questionando, estudando, ainda tem casos que são muito difíceis, que são muito desafiantes. Hoje Muito, até muito. eu tenho um caso, uma paciente médica que eu fiz atendimento, eu fiz 13 sessões com ela online. E eu só consegui ter uma percepção, uma compreensão do grau de limitação cognitiva dela lá pela 10ª sessão. E eu ainda, tipo, depois dessas 13 sessões, eu ainda fiz o acompanhamento por e-mail com o marido dela, que hoje a gente tomou uma conduta, eu orientei a tomar uma outra conduta depois disso. Então, assim, ó, mesmo assim, você faz diagnóstico correto, faz tratamento, tá tudo certo, e é complexo, e a nossa live está terminando. Pois é, falta um minuto, né? E vamos entrar de novo para pelo menos para as perguntas, gente. Para abrir para Pode ser. perguntas. Então, eu agradeço a presença de vocês. Eu espero vocês na segunda parte da live para a gente responder Abrir para algumas pergunta, né? perguntas e questionamentos. O pessoal Ó, não perguntaram muita coisa aqui. Alguém falou de sogra.